Bem-vindos, amigos, ao nosso primeiro documentário. Meu nome é Carl, à minha direita nós temos o Nick e à esquerda o Early. Antes de começarmos, convido todos a orarem conosco para preparar-nos nossos corações para esse tópico tão importante. Pai Celestial, nós o agradecemos por seu amor e sua bondade e oramos, Senhor, para que o ego seja retirado e o Senhor possa nos encher com teu Espírito. E que o Senhor prepare o coração daqueles que estão ouvindo, para que possam conhecê-lo melhor e serem iluminados. Oramos no precioso nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O nosso propósito com esse documentário é repassar nossa jornada sobre a questão oriental baseada em Daniel 11, que abordamos nos 2 últimos meses. Agora mesmo estamos no porão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Gardner, onde tudo começou, especialmente com o Early ensinando justificação pela fé na escola sabatina. Pois é, eu estava ensinando a justificação pela fé há 1 mês, e daí o Nick entrou na classe. E depois conversamos um pouco sobre a justificação pela fé, e eu pensei, que coisa! Você poderia ter se aprofundado, ele disse. Não, eu não queria me aprofundar tanto a ponto de confundir os alunos. E a partir de então, falamos mais e mais sobre a Bíblia a cada semana, até chegarmos às trombetas. Sim. Foi quando você me disse: acho que você tem uma visão errada sobre as trombetas. Sim. Lembro que liguei para você no sábado à noite e passamos 1 hora, ou pelo menos você passou 1 hora me ouvindo sobre como eu ouvi a sua interpretação das 7 trombetas e eu disse, não sei, Early, acho que você precisa dar uma olhada nessa interpretação por causa da base que me foi dada pela minha sogra, que foi realmente enfática sobre as 7 trombetas e não me deixava ver as coisas de outra forma. Mas estudei o assunto e pensei, tenho que dizer isso, Early. Especialmente as 4 primeiras. Especialmente as 4 primeiras. E foi isso que nos levou a estudar constantemente, semanalmente. Toda vez que nos reunimos, estamos sempre compartilhando algo diferente. E foi isso que nos levou para o contínuo. Sim, e então, a partir do contínuo, houve 2 interpretações na igreja. E eu pensei, opa! E daí eu disse, Nick, deixe-me estudar o contínuo por 2 meses e depois eu falo com você. Então, quando vi o que Ellen White disse sobre o contínuo, eu pensei, ora, então é por isso que há tanta confusão sobre o juízo investigativo e todas essas coisas e as trombetas. E pensei, é melhor entendermos bem os fundamentos para a partir daí prosseguirmos aos outros estudos. Sim, quero dizer, apresentamos o contínuo e me lembro de ter lido o artigo de Robert Whelan intitulado Fábulas Engenhosamente Planejadas e vi termos em aramaico, acho que é isso, onde ele explicava perfeitamente como contínuo era o paganismo e nós dois pensávamos, bem, não podemos ver isso de outra forma agora. Como pode ser o papado tirando o ministério de Cristo? Quando Desmond Ford nos faz essas alegações, bem, esse é o caso em 1844. O que está acontecendo é a restauração do templo, não a purificação. É verdade. Eu me lembro de quando esses tópicos me foram apresentados, especialmente as trombetas, quando descobrimos palestrantes como Ivor Myers, Stephen Bourne e tantos outros que estávamos analisando antes, especialmente eu, tentando entender essas coisas para poder avançar em minha jornada. E eu fiquei impressionado, pois tudo que estava sendo levantado fazia muito sentido, mas o que ouvimos antes também fazia sentido. Mas tivemos momentos de muita luta. Sim, foi uma luta. E acho que a maior delas foi aceitar Uriah Smith. Porque eu estava com medo de Uriah Smith por causa do que ouvi sobre a justificação pela fé e pensei, eu não vou nem tocar nos livros dele. Até que noutra manhã de sábado, eu estava assistindo o Steve Wahlberg falando de Apocalipse 17 e pensei, há algo que não bate aqui.
Eu parei e pensei, bom, vou rever Uriah Smith. E a partir daí, percebi que Uriah Smith era sólido. Fiquei impressionado e pensei, preciso ler Os Pioneiros. Sim, eu me lembro de ir à igreja e de falarmos sobre fazer estudos sobre Apocalipse 17 e praticamente todo mundo que assiste aos nossos vídeos pode ver praticamente nossa jornada em todos os tópicos que abordamos. E com Apocalipse 17, lembro-me ter lido este documento, As Sete Cabeças de Apocalipse 12, 13 e 17 de Uriah Smith, e fiquei impressionado com o que ele dizia, porque é uma repreensão ao que nos é ensinado hoje, como as sete cabeças eram a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia, a Roma, e como essa besta cujo corpo é Roma pode estar falando sobre esses impérios passados, quando o Apocalipse se concentrou no Império Romano. E o movimento final. Então, quando fui apresentado, foi quando olhei para a Grécia com as testas. As testas ficaram com a Grécia. Eu pensei, isso faz todo o sentido. Estou voltando para Uriah Smith. Não importa o que as pessoas digam. Vou voltar a Uriah Smith. Eu espero que as pessoas entendam que essas apresentações que vocês veem no Bible Medes não são coisas em que sempre acreditamos desde o início e que estamos apenas apresentando a vocês. Não, muito disso foi apenas quando estávamos compartilhando e estudando e pensamos, ok, temos que apresentar isso às pessoas. Mas foi muita luta, muitas idas e vindas, mas percebemos cada vez mais que a interpretação dos 144.000 de Apocalipse 17 apenas se solidificou e nos fez acreditar que Deus deu aos pioneiros os pilares, os alicerces, para que pudéssemos seguir em frente e tivemos que apenas construir sobre isso. E acho que foi quando, depois da apresentação sobre o sábado lunar, vocês me perguntaram, ei, quando vamos a apresentar Daniel capítulo 11? E eu me lembro de ter dito, não vou me preocupar com isso agora, porque estou mais concentrado em 1888 e na mensagem de Cristo Nossa Justiça. E vocês disseram, tudo bem, tudo bem. E eu disse, de qualquer forma, estamos bem firmes nisso. Sabemos no que acreditamos, só precisamos escrever. E eu me lembro que um dia estava indo para o trabalho e estava dirigindo e vi que a Amazing Discoveries fez um pequeno vídeo sobre a questão oriental. E eu pensei, bem, deixe-me ver do que se trata. Lembro-me de assistir o vídeo e perceber, preciso ligar para o Early agora mesmo. E contar sobre isso porque agora estou tremendo com o que eu achava que era o sólido em Daniel capítulo 11. E em nossa jornada pensamos, bem, precisamos voltar aos pioneiros. Então, por que não fizemos isso com Daniel, capítulo 11? O que quer dizer? Depois, o Nick me ligou e disse, você já ouviu falar sobre a questão oriental? Eu disse, já tenho mais de 40 anos e nunca ouvi falar da questão oriental. Do que se trata? E ele disse, tem a ver com Daniel 11. E eu pensei, preciso ler e me informar sobre Uriah Smith. E apesar do meu medo de Uriah Smith antes, eu decidi começar a pesquisar. E a segunda coisa que fiz foi ler o livro Estudos Bíblicos. Essa seção. E ali eu encontrei uma citação de Ellen White afirmando que a questão oriental foi dada pelo Espírito Santo. Quando Ellen White diz algo, você tem que ouvir. Então, eu disse que estava convencido. Pessoal, vamos estudar isso. Vamos lá. Não podemos deixar isso de lado. Precisamos estudar a questão oriental. E para mim foi praticamente a mesma coisa, vendo como ela apoiou a questão oriental e a compreensão dela. E também percebi a ênfase quando comecei a ler algumas citações dos pioneiros sobre o tempo de angústia e o evento associado ao tempo de angústia.
mais ainda na marca da besta. Sem dizer que não é relevante, mas eu comecei a... Ok, eu preciso investigar isso um pouco mais. Mas daí foi definitivamente algo que nos pegou de surpresa. Mas percebemos que precisávamos cavar. Sim, e não é como se não tivéssemos ouvido um monte de pessoas falar sobre Daniel 11. Quem era o rei do norte, quem era o rei do sul, e a interpretação espiritual disso. Eu sei, pessoalmente, sei que li vários livros de Lewis Ware, pelos quais o que vemos hoje vem dessa base. É uma confusão. Para mim era... Confusão? Simplesmente eu fiquei boquiaberto praticamente. Na verdade, eu havia estudado as 3 mensagens angélicas de Lewis Ware, só que nunca consegui terminá-las. Mas li o suficiente para perceber que Daniel 11 é espiritual. E começamos a procurar outros nomes na web. Depois, o Amazing Discoveries. E aí nos deparamos com a palestra de Anthony Burns, John Whitcomb e Ken LeBron. E tudo isso para dizer: olha, esses líderes, esses pastores são até populares. Sim, deveriam ser mais populares. Por que suas visualizações são tão baixas? Sim. É como se tivéssemos abandonado os fundamentos. Sim. Infelizmente. Sim, infelizmente. E acho que com isso o que queremos fazer agora é trazer a vocês mais ou menos o que lemos, nossa jornada com o que lemos, para que vocês tenham uma melhor compreensão do que os pioneiros disseram, o que Ellen White diz e também o que Lewis Ware diz. Eu concordo, porque o que realmente nos conquistou foram Sim. as citações. Uma vez que você começa a ler muitas delas, você pensa, tudo bem, isso está fazendo sentido e eu não posso simplesmente passar adiante e seguir para a próxima coisa ou manter o que eu entendi. Eu tenho que começar a ter a minha mente aberta para outra interpretação que está lá fora. Então, Cal, por que você não nos diz o que é literal e o que é espiritual? Sim. Eu vou ler O Grande Conflito, página 598. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Sim, e depois, continuando com Lewis Ware, no seu livro A Verdade sobre a Senhora Ellen White, Uriah Smith e o Rei do Norte, lemos na página 6: temos que escolher entre o ensino do espírito de profecia sobre o conflito final e revestir-nos da armadura da justiça de Cristo, ou aceitar a apresentação de Uriah Smith sobre o conflito final e deixar de compreender plenamente os ensinamentos da justiça pela fé. E depois, na página 10, diz: o mais maravilhoso ensinamento de que o nosso Senhor Jesus está incrivelmente próximo do cristão em suas lutas contra os poderes das trevas, dando-lhe a vitória agora e no conflito final, está oculto para aqueles que acreditam que a Turquia é o rei do norte e que o Armagedon se refere a uma guerra militar. Que Uriah Smith mudou sua visão do Rei do Norte de Roma para a Turquia em 1871 foi confirmado em sua nova crença na época da crise de 1888 com relação ao tema da justificação pela fé. Sua crença, obviamente, não lhe proporcionou discernimento espiritual e força para discernir e receber a mensagem que o Senhor enviou a seu povo naquela época. A interpretação mundana que ele adotava o cegaria para a plena importância da mensagem da justificação pela fé
e fomentaria o espírito de orgulho humano e teimosia que ele manifestou durante aqueles tempos de provação. Página 11. E depois, na página 12, o espírito de profecia de modo significativo em Testemunhos para Ministros, página 465 a 468, diz: associa a verdadeira interpretação, a aplicação não militar ou espiritual da descrição do revelador do conflito final em Apocalipse 16, verso 14. Com a rebelião manifestada em conexão com a apresentação do ensino da justificação pela fé em 1888, e a mesma rebelião a ser repetida no tempo do autoclamor, e o presente escritor, baseando seu julgamento em muitos dados, é firmemente da opinião de que a oposição à mensagem de justificação pela fé a ser proclamada no autoclamor virá daqueles que se recusarão a aceitar a verdade a respeito do conflito final, conforme ensinado no espírito de profecia, ou seja, uma batalha na qual cada alma deve ser totalmente entregue a Deus e mantida pelo poder divino, ou formar uma aliança com Satanás contra o céu, e unir-se à batalha contra o governante do universo. Eles seguirão obstinadamente o ensinamento de Uri Smith sobre o fato da Turquia ser o rei do norte e o Armagedon uma batalha entre as nações, e se prepararão para resistir à propagação da verdadeira luz e se oporão à obra conforme declarada pelo Espírito de Profecia. O ensino jesuíta ou o ensino de Deus? Na página 10 diz: sua apresentação de que a Turquia é o rei do norte em Daniel 11 e de que o Armagedon se refere a uma batalha militar na Palestina faz parte do sistema de interpretação promovido pelos jesuítas, a falsificação do ensino do espírito de profecia a respeito do conflito final. Uau! Sim, lembro-me de ser inflexível em relação a Louis Ware. Lembro-me de que, sempre que eu lia, achava que a interpretação dele era boa. Achava que todos estavam seguindo isso, com pequenas diferenças aqui e ali, mas todos estavam seguindo isso, porque o Armagedon é a batalha espiritual, é a batalha das mentes, é a batalha de quem você vai adorar, a marca da besta ou quem você vai adorar no dia do Senhor. E assim, ao ler estas coisas, eu me sinto ofendido por Uri Smith. Ele foi claramente induzido ao erro. Ele foi claramente enganado por causa da sua rejeição de 1888. E assim, ele estava simplesmente... Mas o que me impressionou em Louis Ware foi que ele comparou os pioneiros com os ensinamentos jesuítas. Então, a partir daí eu pensei, ele não está apenas atacando Uriah Smith, ele está atacando os outros pioneiros e, a partir daí, eu pensei, tem algo errado. E foi por isso que perguntamos, o que Ellen White diz sobre Uriah Smith? Sim, e o que os pioneiros que pregaram em 1888 e o aceitaram, o que eles disseram sobre isso? Porque isso também é importante. Você pode atacar uma pessoa e fazer todas essas afirmações falsas e depois se esquecer das outras pessoas que acreditaram exatamente na mesma coisa que você está criticando agora. Portanto, é por isso que temos essas citações que queremos apresentar a vocês. Portanto, continuaremos a ler a resposta de Jones e Wagoner. O próprio turco entende que será expulso da Europa e que, então, o Messias virá. A única coisa certa que o mundo tem é o cumprimento da profecia. Ela já se cumpriu e será cumprida. Os eventos que se seguiram à remoção da capital turca de Jerusalém, em Daniel 11:45, são narrados em Apocalipse 16:12 a 21, e a Batalha do Armagedon é um deles. Novamente, o cenário do conflito se torna a terra da Palestina. É aqui que a batalha dos últimos dias do Armagedon será travada.
E mais de um profeta descreveu a reunião das nações para o conflito final aqui. E nesse conflito, o rei do norte chegará ao seu fim, e não haverá ninguém que o ajude. E depois temos a resposta de Jones também. Quais são então as escrituras que se relacionam com a Turquia nesta época? Os últimos versículos de Daniel 11 se referem à Turquia, que, como rei do norte, com seu centro em Constantinopla, ocupa em descendência direta o lugar do rei do norte original na divisão do Império de Alexandre o Grande, como no 4º versículo em diante. E sobre esse poder está escrito que ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, na gloriosa montanha sagrada. Contudo, ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Em resposta a essa pergunta, há uma coisa que certamente é clara, que o Espírito de Deus está dizendo aos homens e ao mundo que as últimas pragas, a preparação do caminho dos reis do Oriente e a reunião desses reis para a guerra mundial e a batalha mundial do Armagedon são o significado final e o único ponto culminante da questão oriental. E depois James White sobre o Armagedon. Novamente, pode-se perguntar como o caminho dos reis do Oriente será preparado pela extinção ou destruição do poder otomano? A resposta é óbvia, pois qual é o caminho a ser preparado por esses reis? Resposta: chegar à grande batalha. Onde a batalha será travada? Em Jerusalém. Veja Joel e Sofonias. Mas Jerusalém está nas mãos dos turcos. Eles detêm a posse da terra da Palestina e dos sepulcros sagrados. Aqui está o ponto de discórdia. As nações fixaram seus olhos cobiçosos e invejosos neles, mas embora a Turquia agora o possua e os outros os desejem, considera-se necessário para a tranquilidade da Europa que a Turquia seja mantida em sua posição, a fim de preservar o chamado equilíbrio de poder. Sua função, portanto, no momento parece ser meramente como a de uma concha grande e distendida, que, enquanto puder ser impedida de desmoronar, mantém à distância potências beligerantes e hostis. Portanto, as 4 potências aliadas da Europa se comprometeram a sustentar a integridade do trono do sultão. Mas quando eles retirarem suas mãos e o deixarem sozinho, como acreditamos que farão sob a 6ª praga, o rio simbólico estará completamente seco. A Turquia não existirá mais e o caminho estará aberto para as nações correrem para a Terra Santa. Os reis do Oriente, as nações, os poderes e os reinos que se encontram ao leste da Palestina terão um papel notável nessa questão. Pois Joel disse em referência a esta cena: despertem os gentios e subam ao vale de Josafá. Ellen White sobre o Armagedon. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Serão inventados mortíferos artefatos de guerra. Navios com seu carregamento de seres humanos serão sepultados no grande abismo. Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. E novamente ela diz: embora a nação esteja se levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda o conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar as forças para a última grande batalha. 4 poderosos anjos ainda estão retendo os 4 ventos da terra. Terrível destruição é proibida de manifestar-se em cheio. Os ventos serão a incitação das nações para um combate fatal, enquanto os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria até que os servos de Deus sejam selados em sua fronte. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias e espada,
nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Então, claramente, Louis Ware entendeu algo errado. Sim, porque vemos os pioneiros expressarem a mesma coisa. Sim, as mensagens de justiça pela fé que ele estava acusando a Uriah Smith porque ele tinha um entendimento corrupto ou jesuíta sobre Daniel 11, mas quando olhamos para Jones e Waggoner, os proponentes da mensagem de 1888, eles têm a mesma interpretação, e não apenas isso, mas eles dizem a você para voltar a Uriah Smith porque ele explica melhor. E não podemos dizer que, bem, Jones e Waggoner deixaram a mensagem depois de um tempo. Afinal, na época em que eles estavam pregando, Ellen White os estava endossando. Isso não muda o fato. Estava claro. Então, até mesmo a posição de Tiago White sobre o Armagedon, acabamos de ver que é uma batalha literal, não é espiritual. Portanto, Louis Ware atacou os pioneiros. Vemos por que ele não mencionou apenas Uriah Smith, mas também os outros pioneiros, porque se formos aos seus livros, veremos que ali segue Uriah Smith também na interpretação de Daniel 11. E isso é fundamental porque, embora não saibamos se ele fez isso de propósito ou não, é evidente que ele deixou passar muitos pontos importantes em que os pioneiros estão de acordo com o que está sendo dito no livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. Sim, eu acho que isso fala do que ele estava tentando estabelecer como base, que era essa espiritualização das coisas. E todos nós fomos vítimas disso. Tínhamos uma certa interpretação de Daniel 11, isso é simplesmente ignorar essas coisas. Eu sei que me senti completamente enganado por alguém em quem eu confiava ao ler seus livros, e não apenas isso, mas também ao ver as avaliações favoráveis que os pastores fazem hoje de seus livros. Sim. E era essa a irmandade. E as pessoas endossam esse livro. E é isso que está sendo lido em todos os lugares. E é por isso que as pessoas têm essa falsa visão de Daniel 11. E precisamos voltar a esses fundamentos. E isso remete à palavra de Deus, na verdade, à advertência de não depositar nossa confiança nos homens e estudar por nós mesmos, o que leva tempo. É claro que isso leva tempo. Deus nos disse para seguirmos as antigas veredas. Sim, as antigas veredas. E agora vem gente com algo novo, seus livros, coisas pessoais. Mas se Deus queria voltar desde aquela época, então tenho certeza de que ele lançou as bases para isso. Eu acho que uma coisa que aconteceu logo no início da apresentação do contínuo, sempre que vimos a citação de Ellen White de cuidado com a nova luz, sim, porque as pessoas vão querer apresentar o que elas acham que é essa grande novidade. Vejam como isso é empolgante. E ela disse, bem, o que dizem as antigas veredas? Porque eles não podem se contradizer. Exatamente. Luz é luz a todo momento. Estamos apenas construindo sobre a luz. É verdade. E acho que precisamos voltar à base e lê-la, em vez de simplesmente lançar algo novo. É só você escolher aquele livro, em que a base já estava lá. Eu concordo. E é por isso que temos sido guiados por Ellen White, a mensageira do Senhor, dizendo para voltarmos aos pioneiros, voltarmos e lermos suas obras, voltarmos às pessoas que sabiam o que isso significava. Amém. A interpretação das 7 trombetas nos dará uma melhor compreensão de Daniel 11, em conexão com Daniel 2 e 7. As primeiras 4 trombetas são os juízos de Deus sobre a Roma imperial ou Roma pagã, representada pelas pernas. A queda do Império Romano foi provocada pelos bárbaros. Os bárbaros invadiram a Roma ocidental e acabaram com o domínio desse império. Os 3 chifres que foram arrancados foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Nenhuma divisão poderia ocorrer, ou pelo menos, disse que nenhuma ocorreu até que o elemento enfraquecedor da argila fosse introduzido, e não encontramos isso até os pés e dedos. Roma, aceitando a fé cristã, misturou-se com o paganismo. Um chifre pequeno surgiu e afastou 3 de seus companheiros.
Daniel 7:24 diz: E os 10 chifres desse reino são 10 reis que se levantarão, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e subjugará 3 reis. Os 3 últimos são os julgamentos de Deus sobre a Roma cristã apóstata ou Roma papal, representada pelos pés. Os sarracenos e os otomanos deveriam ferir e atormentar a Roma papal enquanto dominavam a Roma oriental, enquanto o Império Otomano fazia esforços conjuntos para capturar Constantinopla. Se a apostasia papal não tivesse sido impedida em seu desenvolvimento inicial, a reforma do Oriente talvez não tivesse sobrevivido. No último e terceiro Ai, os turcos chegarão ao seu fim. Ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Daniel 11:45. Essa expressão implica claramente que esse poder já havia recebido ajuda anteriormente. E é um fato notório que, desde a queda da supremacia otomana em 1840, o Império tem existido somente por meio do sofrimento das grandes potências da Europa. Sem o apoio prometido por elas, o Império não seria capaz de manter nem mesmo uma existência nominal por muito tempo, e quando esse apoio fosse retirado, ele teria que cair por terra. Sob a mensagem dos 3 anjos, a pedra golpeia a imagem em seus pés por sua fornicação entre a igreja e o Estado. A imagem é despedaçada. Por causa da imposição da marca da besta, o papado, por outro lado, é o poder que o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Na medida do possível, tenho me esforçado para escrever de tempos em tempos as experiências relacionadas à obra da mensagem do terceiro anjo, para que se possa ver qual foi a obra que Deus me deu para fazer desde o início. O pastor Haskell, o pastor Lochborough, o pastor Butler, há poucos dos antigos obreiros pioneiros ainda vivos que viram as maravilhosas obras que Deus realizou para confirmar a verdade. Esses antigos porta-estandartes devem ser respeitados. Quando teorias novas e estranhas são introduzidas, é hora de parar e reviver os trabalhos passados da graça e do poder do Senhor entre nós como um povo. Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser agasalhadas quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdade, mas que não o são. Deu-nos Deus a verdade para este tempo como um fundamento para nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é a verdade. Aparecerá um e ainda outro com nova iluminação, que contradiz aquela que foi dada por Deus sob a demonstração de seu Santo Espírito. A profecia tem estado a cumprir-se, ponto por ponto. Quanto mais firmes estivermos sob a bandeira da mensagem do terceiro anjo, tanto mais claro havemos de compreender a profecia de Daniel, pois o Apocalipse é o suplemento de Daniel. Outros há, além de vós, mais de 1 ou 2, que como vós, pensam que possuem nova iluminação e estão prontos a apresentá-la ao povo. Seria, porém, agradável a Deus que eles aceitassem a luz já concedida, e nela andassem e baseassem sua fé nas Escrituras, que apoiam a posição mantida pelo povo de Deus por muitos anos. Têm sido apresentados a mim os enganos que Satanás está operando neste tempo. Fui instruída de que devemos ressaltar o testemunho de alguns dos antigos obreiros que já faleceram. Permitam que continuem a pregar através de seus artigos, como nas primeiras edições de nossos periódicos. Os artigos devem ser reimpressos, para que possa ser ouvida a viva voz das testemunhas do Senhor. A história das primeiras experiências na mensagem dará poder para resistir aos astutos enganos de Satanás. Essa ordem foi repetida recentemente. Devo apresentar ao povo os testemunhos da verdade bíblica e repetir as decididas mensagens dadas há tantos anos. Deus concedeu-me luz quanto aos periódicos. Que luz é essa? Diz ele que os mortos devem falar. Como? Suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. Avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus.
Um a um esses pioneiros foram descansando no Senhor. A palavra que me foi dada é: seja reproduzido tudo o que esses homens escreveram no passado. Sejam esses assuntos considerados por aqueles que são regularmente designados para cuidarem de nossas publicações. Não ampliem os irmãos, nem colportores, nem pastores esses assuntos, de maneira que diminuam a influência desses bons livros salvadores de almas. Empreendêssemos nós a obra de desacreditar nossa literatura, e poríamos armas nas mãos dos que se apartaram da fé, e confundiríamos a mente dos que abraçaram recentemente a mensagem. Quanto menos se fizer para mudar desnecessariamente nossas publicações, tanto melhor. Portanto, é claro que temos que voltar aos pioneiros. É claro como o dia que precisamos voltar. Eles são, sempre que algo novo surge, precisamos voltar. E falando sobre isso, eles ainda até mudaram os livros de Uriah Smith. Você sabe, há diferentes versões de Daniel e Apocalipse, acredite ou não, de Uriah Smith. Em que se você pegar, acho que já passou da edição de 1944, você terá uma versão diferente da que Uriah Smith realmente escreveu, porque eles queriam mudar o que achavam que estava errado. Mas deixemos que eles falem. Exatamente. Através dos Por meio escritos. dos seus escritos. Assim, você terá uma boa história de como eles chegaram à verdade. Para mim, se você tiver que mudar alguma coisa, então não é mais história. É como a Bíblia, quando dá um fato sobre qualquer rei do Antigo Testamento, bom ou ruim, Sim. está na Bíblia e em qualquer historiador. É a mesma coisa. Então eu acho que devemos deixá-los falar, e se houver coisas que Deus nos mostre que são diferentes, então Ele nos mostrará isso, mas com base no que eles apresentarem. Na verdade, ela disse que o trabalho deles deveria ser reproduzido. Sim, reproduzido. Reproduzido. Então, neste momento, temos muitos ministros apresentando suas teorias sobre Daniel e Apocalipse. Portanto, não é ruim apresentar seu livro, mas será que eles estão seguindo a base que foi estabelecida? Sim, para mim parece que Satanás está fazendo tudo o que pode para que as pessoas não leiam Daniel e Apocalipse. Sim, ele chegou ao ponto de alterá-lo. O fato de as pessoas terem boas intenções não significa que isso seja sempre bom. E, sim. É ruim porque, quando você olha o que Ellen White disse sobre Uriah Smith, quando ele se arrependeu, tudo isso mostra que ele era um homem convertido. E todos podem estar enganados. Mostramos isso em nossa apresentação sobre Daniel 11 no Bible Meds. Você pode voltar para a parte 3 e 4, eu acho. A declaração diz o seguinte: e não devemos colocar esse homem de escanteio e dizer: você cometeu um erro. Não queremos ouvi-lo novamente, e esse é o erro que está acontecendo agora na igreja. E estamos perdendo a compreensão de preparar as pessoas para permanecerem de pé durante o juízo investigativo. E acho que ler sobre a história do livro de Daniel e Apocalipse, como eles viam esse livro, quero dizer, foi tão esclarecedor quanto o significado desse livro que como poderíamos desconsiderá-lo neste momento, o que Ellen White disse e o que todos os pioneiros disseram. Sinto que temos nossa própria versão agora porque estávamos desconsiderando os pioneiros ou o futurismo e ouvimos a respeito do arrebatamento. Em outras igrejas, há 70 semanas, tudo bagunçado. Mas é só deixar os pioneiros de lado e vir com múltiplas interpretações para confundir o rebanho ainda mais. Sim. E é claro que essa não era a intenção de Deus. Ele quer que construamos sobre os alicerces e obtenhamos mais luz à medida que enxergamos e possamos ser uma bênção para outras pessoas. O interesse em Daniel e no Apocalipse deve continuar
enquanto durar o tempo da provação. Deus usou o autor deste livro como um canal por meio do qual comunicou luz para direcionar as mentes à verdade. Não deveríamos apreciar essa luz que nos aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei? Tudo o que puder ser feito deve ser feito para difundir reflexões sobre Daniel e Apocalipse. Não conheço nenhum outro livro que possa tomar o lugar desse. Ele é a mão amiga de Deus. Não deve haver longas discussões, nem apresentação de novas teorias com relação às profecias que Deus já deixou claras. Aqueles que estão se preparando para entrar no ministério, que desejam se tornar estudantes bem-sucedidos das profecias, encontrarão em Daniel e Apocalipse uma ajuda inestimável. Eles precisam entender esse livro, que fala do passado, do presente e do futuro, traçando um caminho de forma tão clara que ninguém precisa errar nele. As grandes e essenciais questões que Deus teria apresentado ao povo são encontradas em Daniel e em Apocalipse. Ali se encontra a verdade sólida e eterna para este tempo. Todos precisam da luz e das informações que ele contém. Há uma instrução preciosa de que os livros, o desejado de todas as nações, Patriarcas e Profetas, e Daniel e Apocalipse, devem ser considerados de importância especial e que todo esforço deve ser feito para levá-los às pessoas. Especialmente o livro Daniel e Apocalipse deve ser apresentado às pessoas como o livro ideal para este tempo. Esse livro contém uma mensagem que todos precisam ler e entender. Traduzido para muitos idiomas diferentes, ele será um poder para iluminar o mundo. Falando Thiago White sobre o livro de Uriah Smith, diz: esses pensamentos não são fruto de um único cérebro. No tempo do fim, o Apocalipse deveria ser aberto e desvendado, e a luz do livro aberto tem brilhado. William Miller viu muito, outros desde então têm visto mais, e este é um livro de pensamentos, revestido do estilo feliz do autor, simples, mas crítico e prático, chegando às necessidades espirituais das pessoas comuns, mais elevado e digno. Essa obra padrão deve fazer parte da biblioteca de todo crente. Como o livro foi criado? Após 5 anos da impressão de Considerações sobre o Apocalipse, em 1872, um livro complementar, Considerações sobre Daniel, foi publicado e anunciado para vender em 31 de dezembro de 1872. Depois de passar por várias edições como volumes individuais, os 2 livros complementares apareceram em 1881 como uma obra combinada, Considerações sobre Daniel e Apocalipse. Uau! Isso para mim é simplesmente incrível. Ler essas citações sobre Uriah Smith, e não apenas de Ellen White, mas do próprio James White, porque ele fazia parte desses estudos. Mas Uriah Smith, em seu estilo, escreveu essas coisas, e elas foram construídas com base em uma infinidade de autores. E eu gosto de como ela fala sobre os diferentes livros, incluindo O Desejado, Patriarcas e Profetas e Daniel e Apocalipse, que juntos são livros que precisam ser divulgados para que as pessoas conheçam a verdade. E eu acredito que é por isso que houve um ataque a Uriah Smith especificamente. Porque temos Stephen Haskell. Ele está basicamente afirmando que é um livro antigo. Mas, como Ellen White mencionou, esse livro, como livro inspirado, Satanás viu algo nesse livro para ser atacado. E ele usou esse erro de Uriah Smith de não aceitar a mensagem de 1888 para de fato destruí-lo completamente. Mas se lermos Ellen White novamente, veremos que ela o endossou até o fim. Sim. É realmente incrível como um livro recebeu tantos ataques e apenas
com relação à questão oriental de Daniel capítulo 11, porque eu já tinha ouvido falar dela antes, mas nunca entendi, e pensei, bem, isso é só porque ele entendeu errado. O resto do livro é muito bom, com algumas coisas menores que também estão erradas, mas não se preocupe com a questão oriental, pois eles a interpretaram de forma literal, o que não está certo. A interpretação espiritual é a forma como ela deve ser interpretada. Exatamente. E o outro ataque que eu vejo é que, assim como a mensagem de 1888, A.T. Jones e Wagoner foram endossados, e depois eles deixaram a mensagem. Nós ainda continuamos lendo A.T. Jones E Wagoner. Mas com o Uriah Smith, ele é totalmente destruído. Portanto, há algo errado aí. E não leia a versão de 1944, Sim. mas as anteriores, se você quiser ter um bom entendimento de Daniel e Apocalipse. E ela fala sobre o único livro em que, se você quiser se aprofundar mais em Daniel e Apocalipse, os ministros devem ler esse livro. Sim. E sabemos que esses são os capítulos que precisamos, ou os livros Sim. que precisamos entender para esses últimos dias. E assim nos preparar para estarmos Sim. firmes. E esse é o livro que foi completamente alterado. Portanto, precisamos realmente nos certificar de que estamos voltando, estudando e lendo esses livros para que possamos entender e profetizar para as pessoas novamente, como nos foi dito para fazer. Sim, eu sinto que também o que tem sido feito é que Uri Smith é o único pioneiro em falar sobre profecia. Você sabe o que estou dizendo? Então, você não precisa voltar atrás, porque é apenas Uri Smith, ele é o único. Ele é o único que está expondo sobre isso, ele e Thiago White. Mas há tantos pioneiros que falaram sobre profecia, que falaram sobre a questão oriental. E sempre que os lemos, é tipo, como podemos ser tão enganados? Essa é a palavra, enganados. Sim, enganados. No versículo 40, ele aparece novamente e, no tempo do fim, também para o rei do sul e o rei do norte. Os territórios da divisão norte e sul do domínio de Alexandre permanecem respectivamente os reinos do norte e do sul até o fim. E do começo ao fim, qualquer poder que ocupasse esses respectivos territórios seria o rei do norte ou do sul. Portanto, qualquer poder que, na época do fim, ocupar o território de Trácia e Bitínia, originalmente detido por Lisímaco, será o rei do norte, tão certamente como era o próprio poder de Lisímaco. Quais são, então, as escrituras que se referem à Turquia nesta época? Os últimos versículos de Daniel 11 se referem à Turquia, que, como rei do norte com seu centro em Constantinopla, ocupa, em descendência direta, o lugar do rei do norte original na divisão do Império de Alexandre, o Grande, como no 4º versículo em diante. E sobre esse poder está escrito: e armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Agora, novamente, os reis do sul e do norte estão diante de nós. O Egito era o território do rei do sul. O rei do norte, na divisão do Império de Alexandre e na conquista dos Seleucidas, era a potência dominante ao longo do Bósforo e dos Dardanelos, e na Ásia Menor e na Síria. Esse é o território da Turquia. O Império Turco preencheu por gerações os domínios do rei do norte original. É muito evidente que o mundo está no limiar de grandes mudanças e eventos surpreendentes. O desenvolvimento da questão oriental de semana a semana mostrou que há cada vez menos disposição para ajudar o poder turco a se manter. Ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Daniel 11:45. Isso nós sabemos e, embora pareça provável que mais uma vez as potências concordarão em mantê-lo de pé, toda vez que os serviços são requisitados, o caso se torna mais desesperador e a situação mais insegura. Repetimos e repetiremos muitas vezes para que, quando ele chegar ao fim, o tempo de angústia chegue para todas as nações. Há menos de um ano, Lord Salisbury disse: "Por que as potências estão tão ansiosas para manter o poder turco?" Suas palavras foram impressas como um comentário impressionante sobre a previsão de Daniel das cenas que seriam exibidas quando o rei do norte não fosse mais sustentado. A quinta e a sexta trombetas, é verdade, marcam a queda do Império Oriental de Roma, mas elas também marcam o estabelecimento de um poder que continua conosco até hoje.
Um poder que, geração após geração, é mantido com sucesso na mesma dinastia. Um domínio sobre o território abrangido pelo que chamamos de território do Rei do Norte. E embora as primeiras 4 trombetas tenham marcado o estabelecimento desses 10 reinos, elas também marcaram o surgimento e o estabelecimento da apostasia do cristianismo genuíno, que tem sido o grande inimigo do estabelecimento do reino de Deus na Terra durante esses séculos. A quinta e a sexta trombetas não apenas marcaram o estabelecimento do poder político que continua entre nós, mas também marcaram o estabelecimento da outra apostasia que permanece na Terra até hoje. A apostasia estabelecida no Império Ocidental de Roma tem como lema: há apenas um Deus e o Papa é seu profeta. E a apostasia estabelecida no Império Oriental tem como lema: há apenas um Deus e Maomé é seu profeta. Para enfrentar essas duas apostasias da religião estabelecida por Jesus Cristo, deve haver uma pregação do Evangelho que diga: há apenas um Deus e Jesus Cristo é seu profeta. Acabei de concluir uma leitura cuidadosa do livro A Questão Oriental, do irmão H.A. Robinson. Pelo título, dificilmente alguém teria uma ideia das várias questões importantes tratadas no livro, mas todas elas têm relação com a solução final da questão oriental, que na verdade é a seguinte: qual será a disposição final do poder turco? E o que deve ser feito com o território que ele ocupa atualmente? As várias teorias sobre esse assunto são cuidadosamente examinadas no livro e a solução bíblica do caso é claramente apresentada. Que todos possam adquirir e ler o livro. Eles serão amplamente recompensados por isso. 25 de março de 1915, College Place, Washington. Querido irmão, recebi sua carta de data recente. Ontem lhe enviei pelo correio uma cópia do livro sobre a mensagem do selamento. E enviei uma moeda de 10 centavos para a Pacific Press, solicitando que lhe enviassem uma cópia do livro O Dom Profético na Igreja Evangélica. Quanto ao local onde o senhor pode obter informações sobre o Rei do Norte, acho que as encontrará no livro do irmão Daniel sobre a Guerra Mundial. O irmão Uriah Smith não reivindicou qualquer inspiração, mas seu ponto de vista sobre o Rei do Norte está bem estabelecido pela irmã White ao falar de uma ocasião em que ele discursou sobre a questão oriental. Isso pode ser lido no volume 4 dos Testemunhos, páginas 278 a 279, onde ela chamou o discurso de um assunto de interesse especial. Deve estar claro para todo leitor atento que a expulsão dos turcos do solo da Europa será o cumprimento do versículo final do capítulo 11 da profecia de Daniel. O que torna esse tipo de profecia de grande interesse para todos os que vivem atualmente é o fato de que a queda do Império Turco será o sinal dos eventos mais sublimes que o mundo já testemunhou. A profecia se encerra com os 2 primeiros versículos do capítulo 12. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. No domingo de manhã, o tempo estava ainda nublado, mas antes de chegar a hora do povo se reunir, o sol brilhou. Barcos e trens despejavam no local seus passageiros aos milhares. O pastor Smith falou na parte da manhã sobre a questão oriental. O assunto era de especial interesse. E as pessoas ouviram com a mais profunda atenção. Parecia ser exatamente o que eles queriam ouvir. Vamos dar uma breve olhada na linha da profecia para os tempos abrangidos pelo livro de Daniel. Será admitido que o mesmo assunto é abordado nos capítulos 2, 7, 8 e 11, com a exceção de que a Babilônia é deixada de fora dos capítulos 8 e 11. Passamos primeiro pela grande imagem do capítulo 2, em que a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma são representadas pelo ouro, pela prata, pelo bronze e pelo ferro. Todos concordam que esses pés não são turcos, mas romanos. E ao passarmos para o leão, o urso, o leopardo e a besta com 10 chifres, representando o mesmo que a grande imagem, novamente todos concordarão que não é a Turquia que é lançada na chama ardente, mas a besta romana. Em todas essas linhas até agora, Roma é a última forma de governo mencionada. O campo da profecia de Daniel abrange 5 reinos universais. São eles: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e o reino eterno de Deus. O terreno dos 4 reinos perecíveis, chegando ao reino imortal e introduzindo-o, é coberto por 4 linhas distintas de profecia. Elas são apresentadas nos capítulos 2, 7, 8 e 11. O capítulo 11 de Daniel encerra a 4ª monarquia com estas palavras:
Daniel 11, 45. E Daniel 12 versos de 1 a 3 são então citados. O estudante de profecia é, portanto, levado pela corrente do tempo desde a Babilônia, no auge da glória daquele reino, passando pela Média e pela Pérsia, pelo reino da Grécia e pelo Império Romano, que chegará ao fim na segunda vinda de Cristo. Por mais de meio século, o povo adventista do sétimo dia tem afirmado que as Escrituras ensinam claramente que nos últimos dias o Império Otomano na Europa chegará ao fim e que, em seguida, haverá uma guerra mundial, um tempo de angústia como nunca houve desde que existiu uma nação até aquele tempo. E declaramos ainda que, de acordo com a palavra de Deus, essa guerra universal culminará na batalha do Armagedon, no fim do mundo e na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 40. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios, e ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Lembramo-nos de como o anjo falou a Daniel muitas vezes no início deste capítulo sobre o rei do norte e o rei do sul. Esses são os dois principais assuntos da profecia, são os poderes que figuraram nas porções norte e sul do que foi originalmente o Império de Alexandre, o Grande. Esse é o padrão simples de identidade que aparentemente Deus escolheu. Evidentemente, a razão pela qual o Senhor é tão cuidadoso ao se deter em detalhes sobre essas obscuras guerras e contra-conquistas dos reis do norte e do sul é para estabelecer nossa fé, sem qualquer dúvida, no cumprimento da parte final dessa profecia. O Egito permaneceu como o rei do sul durante toda essa história, e uma potência islâmica ocupou por centenas de anos o território que antes era do rei do norte. Parece não haver nenhuma razão dada na profecia para supormos que o anjo agora quer que Daniel entenda os reis do norte e do sul de outra forma. A profecia desse capítulo tem sido até agora muito direta e nunca simbólica. Se entendermos que o anjo está continuando com a mesma linguagem clara usada nos versículos 1 a 39, ele descreve um levante entre as nações no exato momento do fim, que foi identificado como 1798. Estudantes da Bíblia de mente reverente na época e logo depois, quando puderam ver os eventos em retrospecto, tinham algumas convicções sobre o que isso poderia significar. Essa guerra de fato ocorreu naquele mesmo ano. Napoleão considerou que os egípcios haviam cometido ultrajes contra a França e entrou em guerra com eles. Com poder superior, ameaçando conquistar o Egito, ele provocou o sultão da Turquia a lutar ao lado dos egípcios. Em 2 de setembro de 1798, o sultão declarou guerra contra a França. Os ingleses se juntaram aos turcos e, com suas frotas combinadas de muitos navios, forçaram Napoleão a recuar pela primeira vez em sua carreira. Esses acontecimentos bem conhecidos da história atual fortaleceram a convicção dos estudantes da Bíblia de que o tempo do fim havia de fato começado. Então, vemos aqui como, a partir de um pioneiro, Lewis Ware, baseou toda a sua teologia de espiritualizar as coisas, porque Tiago White estava dizendo, oh não, isso é o papado, mas todos os outros, os proponentes da mensagem de 1888 estavam dizendo, não, isso é Turquia, isso é a Turquia, estamos falando de Daniel 11, é sobre a Turquia. E, portanto, é incrível como você tem Ellen White endossando isso também, endossando essa mensagem. O John Lodbrok explica como, dizendo que era de interesse especial, era sobre a verdade, sendo a verdade. E até na lição da escola sabatina. Sim, a lição da escola sabatina. Desde muito tempo atrás, a escola sabatina sempre foi o lugar onde todos estudavam a mesma coisa e, portanto, essa era a verdade compartilhada naquela época, o que mostra a unidade que existia da Turquia sendo o rei do norte na época. Todos eles mencionam a Turquia. Eu acho que a primeira vez que ouvi falar da Turquia, quando alguém me falou sobre isso, eu comecei a rir dessa teoria. Porque eu nunca tinha lido sobre Uriah Smith, ou sobre o livro Daniel e Apocalipse. Ellen White diz que todo ministro que ensina profecia precisa ler esse livro. Então, se você não o ler, e só ler os novos livros que estão por aí,
você vai rir da Turquia. Sim. E foi isso que aconteceu comigo. E quando... Você me falou naquele dia sobre a questão oriental? E eu vi a Turquia sendo reavivada. E eu li isso no livro Estudos Bíblicos. E eu fiquei sem palavras. Sim. E quando vi Haskell mencionar o assunto, Prescott mencionou o assunto, A.D. Daniels mencionou, e Sim. outros, eu disse: espera aí, eu preciso estudar isso de novo. Não podemos ignorar isso. Sim, e não é só isso, mas quando você olha para a história de Tiago White, a sua interpretação de Daniel 11, você vê esse vai e vem, vai e vem. E ele tinha a interpretação da Turquia. Sim, no começo. Sim, na verdade, no meio disso, eles cresceram em seu entendimento e assim, sempre que ele estava estudando com Uri Smith, durante o livro de Daniel e Apocalipse e o desenvolvimento disso, ele acreditava na Turquia. Ele acreditava que o que estava falando era a Turquia. Mas então algo aconteceu. Algo aconteceu que vamos mostrar exatamente o que aconteceu. Mas por que não se fala mais sobre isso entre os pastores e também especialmente no livro de Lewis Ware? Nem os motivos são mencionados. É um monte de meias verdades. É o que eu sinto que está acontecendo. E que não é a verdade. O que não é verdade. O que não é verdade. Ficamos sem nada. E vejo a misericórdia de Deus antes de liberar esses 4 ventos. Ele está revivendo os pioneiros, para que Sim. possamos lê-los novamente e encontrar Sim. essas verdades que deixamos de lado. Especialmente a questão oriental. Então eu acredito que nas citações que leremos vamos entender o que levou o Tiago White a mudar seu ponto de vista. Sim. Então Tiago White diz, é nossa opinião que qualquer poder que reine sobre a Síria é, por enquanto, o rei do norte, mencionado em Daniel 11. Portanto, que a dinastia turca é agora, em 1854, esse poder, se a Rússia, a Áustria, a Inglaterra ou França se tornarem possuidores do poder supremo sobre a Síria, então essa, seja ela qual for, se tornará o rei do norte. Até então, ninguém além da dinastia turca ocupa essa posição, em nossa opinião, em 1854. Willie White sobre Tiago White. Durante os poucos meses que antecederam essa reunião, eu li Daniel e Apocalipse do pastor Uriah Smith. Eu apreciava o escritor, admirava seu estilo, eu amava seus ensinamentos e fiquei chocado quando o pastor White apresentou uma visão diferente a respeito do Rei do Norte. Um dia eu lhe disse: pai, acabei de ler o livro do pastor Smith e sua exposição me parece clara. Você realmente acredita que Roma é o Rei do Norte? Sua resposta foi: eu acho que o pastor Smith está indo muito rápido em sua exposição. E pensei que seria hora de apresentar algo para verificar a corrente de crença de que o que está acontecendo é o início do Armagedon. Nos esforços do meu pai para estimular nossos irmãos a saldar a dívida do BC College e a arrecadar dinheiro para o sanatório de BC, para a missão europeia e para a missão britânica proposta, entre outras coisas, ele recebeu o apelo: é tarde demais, pastor White, para planejar todas essas coisas, tarde demais, tarde demais. E quando ele ouviu a apresentação do pastor Smith, o medo tomou conta da sua alma e ele lançou sua exposição sobre Daniel 11. Não tanto porque ele realmente acreditasse nisso, mas porque ele achava que isso ia impedir o movimento que ele cria que estava beirando o fanatismo, e poderia levar ao impedimento do trabalho a ser feito. Ele foi repreendido pelo Senhor por ter gerado desconfiança quanto à unidade dos líderes e caiu no desânimo. E assim, a grande campanha financeira fracassou. Ellen White sobre seu marido. Meu marido tinha algumas ideias sobre alguns pontos que divergiam das opiniões dos irmãos. Foi-me mostrado que, por mais verdadeiros que fossem seus pontos de vista,
Deus não o chamou para expô-los diante de seus irmãos e criar diferenças de ideias. Embora ele pudesse manter esses pontos de vista subordinados a si mesmo, uma vez que fossem tornados públicos, as mentes iriam se apoderar deles. E, só porque outros acreditam que são diferentes, fariam dessas diferenças todo o peso da mensagem e criariam contendas e divergências. Nós nos encontraremos pessoalmente ao longo do tempo, mas tornar-se firme e considerar seu dever de apresentar seus pontos de vista em oposição decidida à fé ou à verdade, como foi ensinada por nós como povo, é um erro e resultará em danos, e apenas danos, como nos dias de Martinho Lutero. Comece a se distanciar e sinta-se à vontade para expressar suas ideias sem fazer referência aos pontos de vista de seus irmãos e será introduzido a um estado de coisas com o qual você nem sonha. Meu marido tinha algumas ideias sobre alguns pontos que diferiam das opiniões de seus irmãos. Foi-me mostrado que, por mais verdadeiros que fossem seus pontos de vista, não necessariamente sobre Daniel 11, Deus não exigiu que ele os apresentasse a seus irmãos e criasse uma diferença de ideias. Os parênteses são ênfase minha. E John Loughborough sobre Tiago White. O rei do norte está bem estabelecido pela irmã White ao falar em uma ocasião em que ele falou sobre a questão oriental. Isso pode ser lido no volume 4 dos Testemunhos, página 278 a 279, onde ela chamou o discurso de um assunto de interesse especial. Isso incomodaria aqueles que têm uma visão diferente da que ele defendeu para encontrar uma palavra dela favorecendo seus pontos de vista. Um irmão que havia insinuado em seus escritos sobre o assunto que o rei do norte poderia ser o Papa, disse-me que a irmã White lhe disse que ele nunca deveria ter insinuado tal coisa e que essa ideia só criaria confusão. Uau! Confusão. Isso é o que temos hoje. Honestamente, é isso o que temos hoje. Eu assisti à conferência de Daniel 11 e vi muitas pessoas apresentarem essa ideia de Daniel 11. E como o papado era o rei do norte e a França ateísta ou o Islã era o rei do sul. E não há unidade. Não há nenhuma. E, no entanto, temos todos esses pioneiros que acreditam na mesma coisa, mas Tiago White retirou essa crença porque estava preocupado com a campanha financeira para a igreja. Ele realmente não acreditava nisso. E então também vemos a irmã White estava contra ele, através de Loughborough, tornando evidente que, ao comparar as duas citações, é Tiago White que está errado, não Uri Smith. Tiago White está errado pela forma como estava apresentando essa teoria e quão cuidadosos devemos ser sempre que nos afastarmos das antigas veredas. Essa tem sido nossa jornada, tem sido nosso caminho de volta às antigas veredas. Isso apenas mostra que o medo pode afetar seu julgamento por algum tempo. E acho que foi a mesma coisa para mim, para Uriah Smith. Saber que a justificação pela fé é a mensagem mais importante. Ele estava com medo desses dois homens, e naquela época, eles não eram adequados às vezes na maneira como abordavam as pessoas, e ele rejeitou a mensagem. Mas carta após carta, Ellen White procurou Uriah Smith, e procurou Wagoner e Jones. Só que Uriah Smith voltou. Ela repreendeu seu marido e acho que ele parou de falar sobre isso, mas... As pessoas, porque Tiago White então rejeitou 1888, preferem a interpretação de Tiago White ligada a Louis Ware. Como diz o ditado, a união faz a força. E quando não há união, não estamos coesos, então nós desmoronamos e nos tornamos fracos. Quando olhamos para o livro de Atos, quando a igreja começou,
todos falavam a mesma língua. Os pioneiros também, quando começaram, falavam a mesma língua. Então, sobre Daniel 11, como você disse, eu já ouvi muitas interpretações. Você pode inventar praticamente qualquer coisa. Mas quando você espiritualiza dessa forma, você pode estar inventando sua própria coisa e tentar ser aceito entre os outros. Sabe? E esse é o perigo que eu vejo. Todo mundo, dependendo de onde você é ou com quem você está estudando, inventa todas essas crenças diferentes, mas não é consistente com os princípios que Deus mostrou aos pioneiros. Portanto, temos que ter muito cuidado com isso, porque no final, o povo de Deus estará unido, e é isso que trará poder à mensagem. E até mesmo as regras de interpretação de Guilherme Miller. É preciso voltar a elas. Todas aquelas regras que haviam sido criadas para que não nos desviássemos da mensagem. Não somos mais cuidadosos. E é por isso que há tantas divisões atualmente sobre esse assunto. Sim, o que é surpreendente na experiência do cenáculo quanto ao motivo pelo qual eles estavam unidos é que eles ficaram juntos. Eles estavam tão concentrados em quem seria o maior no céu que perderam a missão. E sinto que estamos tão preocupados com os novos pontos de vista que estamos nos esquecendo do fundamento que nos foi dado pelos pioneiros. Devemos nos unir, não devemos criar algo novo, devemos construir sobre o que os pioneiros nos deram e então haverá unidade. Se adotássemos uma base diferente na mensagem de 1888, o que aconteceria? Seríamos desviados, mas a menos que nos mantenhamos unidos nessa mensagem, não seremos enganados se nos mantivermos unidos. Cristo está conduzindo seu povo, levando-os à unidade de fé para que possam ser um, como Ele é com o Pai. Diferenças de opinião devem ser evitadas, para que todos possam se unir num só corpo e ser um em mente e discernimento. Em cada época, há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. É verdade que há profecias ainda a serem cumpridas, mas um trabalho muito errôneo tem sido feito repetidas vezes e continuará a ser feito por aqueles que buscam encontrar nova luz nas profecias e que começam se afastando da luz que Deus já deu. Mas o Senhor não coloca sobre aqueles que não tiveram experiência em sua obra o fardo de fazer uma nova exposição das profecias que Ele, por meio de seu Espírito Santo, moveu seus servos escolhidos a explicar. Unidade na diversidade é plano de Deus. Deve haver entre os seguidores de Cristo a união de diversos elementos, um adaptado ao outro, fazendo cada um sua obra especial para Deus. Cada indivíduo tem seu lugar no completar um grande plano que traz o cunho da imagem de Cristo. Um é apto para executar certa obra, outro tem um trabalho diferente para o qual possui aptidões, e outro ainda um ramo diverso, mas cada um deve ser o complemento dos outros. O Espírito de Deus, atuando nos vários elementos e por meio deles, produzirá harmonia de ação. Deve haver apenas um Espírito dominante, o Espírito daquele que é infinito em sabedoria, e no qual todos os vários elementos se reúnem, em bela e incomparável unidade. Embora possuam temperamentos e disposições diferentes, eles se entenderão em todas as questões de crença religiosa, eles falarão as mesmas coisas, terão o mesmo julgamento, serão um em Cristo Jesus. Bem, eu acho que isso foi muito bom, pessoal. Analisarmos essas citações, essas discussões. Eu espero que vocês tenham entendido nossa jornada e como chegamos a esse ponto. Eu não tenho certeza se já mencionamos isso antes, mas estamos estudando esse assunto intensamente pelos últimos 5 anos. Sim, anos mesmo. Isso remonta a anos de estudo, essa questão oriental, o aspecto da Turquia, o que temos discutido e compartilhado, indo e vindo, isso leva tempo. É preciso estar disposto para cavar e estudar. E é muito importante que estejamos unidos, como discutimos antes e nas citações que acabamos de ver. Precisamos estar unidos, e a única maneira de fazer isso é nos unindo, como disse o Nick, e perseverarmos, compartilhar e voltar aos fundamentos dos pioneiros. Sim, e temos que fazer nossa devida diligência, investigar essas coisas nós mesmos. Temos que ler
as antigas veredas, temos que ler os livros dos pioneiros e trouxemos alguns deles aqui. Acabamos de receber este livro de Anthony Burns e onde a Turquia se encaixa, porque queremos continuar aprendendo, queremos continuar entendendo qual foi o papel da Turquia na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e até hoje. E mostrarmos em nossa apresentação onde a Turquia se encaixa em tudo isso. Exatamente. E outro livro de A.T. Jones, A Grande Nação da Atualidade. Ainda não tivemos tempo de lê-lo, mas vou dar uma olhada nele. Sim, a questão oriental. Lemos alguns dos PDFs, Sim. mas precisamos dar uma olhada. Mas o que você sugere para sermos rápidos, Nick? Para ser rápido, eu diria que Um curso intensivo. este livro aqui, Estudos Bíblicos, a edição de 1914 e a edição de 1890, são perfeitas para entender isso rapidamente. Ele está em um formato de perguntas e que cada pergunta é respondida com texto bíblico e talvez um pouco de comentário, mas isso o ajudará a entender a questão oriental. Sinceramente, ele o ajudará a entender a Bíblia em geral. Esses são recursos inestimáveis. E vamos nos certificar de que, para que os espectadores saibam, teremos uma descrição com os diferentes títulos e talvez um link para que vocês possam comprar online. E qual é o perigo, Nick, se ignorarmos a questão oriental? Sim, se perdermos a interpretação de Daniel 11, perderemos o poder que será o auxílio para a mensagem de 1888, ou seja, do Evangelho. O que temos na história, no grande movimento do Segundo Advento de John Lothbrok, o primeiro historiador da nossa igreja, ele explica como a quinta e a sexta trombetas são o que nos levou ao entendimento do princípio do dia por humano e por que 1844 foi importante. Sem isso não teria havido movimento. Portanto, se não aceitarmos a interpretação da Turquia de Daniel 11, seremos desviados. Não haverá poder para a nossa mensagem de hoje, porque as pessoas quererão ver quem tem a verdade. E estaremos dizendo que o rei do norte é o papado e o rei do sul é a França ateísta ou o secularismo, e estaremos esperando e esperando e esperando, e ainda assim essas pessoas que acreditam que a Turquia é quem tem o poder, o que elas estão dizendo é verdade, esse é o último sinal antes da vinda de Deus. E Daniel 11 é literal. Sim, é literal desde o começo. O mundo tem que entender isso. Sim. Então, se não dermos a devida atenção a Daniel 11, como vamos dar a conhecer o ano de 1888 se não temos o sinal, um indicativo, nem o momento em que ocorre o fim do tempo da graça? E, obviamente, se a Turquia chegar ao seu fim, o papado terá que durar. Jesus é o único que vai destruir o papado. Portanto, tudo isso tem que ser colocado em perspectiva depois que Miguel se levantar. Ou seja, depois que a Turquia cair, Miguel se levantará. Sim, e é por isso que acredito nesses dois livros aqui. Se você não os leu, não tem um alicerce para a profecia, que é a história de Daniel, o profeta, de Stephen Haskell, e é claro o livro sobre o qual falamos longamente, Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. São recursos inestimáveis e é o que precisa ser dado ao mundo. Precisamos voltar a isso. Precisamos. E não se esqueçam, as edições de antes de 1944. Sim. Antes de 44. A outra, aquela versão posterior. Ela se afasta de Uriah Smith. Descobrimos da maneira mais difícil, porque vimos Sim. que as peças não estavam se encaixando. Sim, quase joguei o livro para fora de casa.
Portanto, embora tenhamos abordado a questão do Oriente, acho que o mais importante é a mensagem de 1888, a mensagem de Cristo, nossa justiça. E para aqueles que estão interessados na história dessa mensagem, recomendamos a leitura de O Retorno da Chuva Serôdia, de Ron Duffield. Você aprenderá exatamente o que essa mensagem significou para a igreja e os efeitos dessa mensagem para a nossa igreja. Lendo e entendendo essa história, que é o mais importante, e a questão oriental, é o que dará mais poder a essa mensagem, porque há poder adicional nessa mensagem, mas há mais poder se ela for combinada com a profecia e quando você a vir cumprida. Assim como a trombeta de 1840 deu poder à mensagem de 1844, acontecerá o mesmo com a mensagem da justificação pela fé em Cristo. Exatamente. É muito importante saber disso, por isso precisamos ter certeza de que, quando estivermos conectando os eventos e o que está acontecendo no céu, estaremos interpretando corretamente para que, quando acontecer, como Jesus disse, vocês possam acreditar, para que as pessoas vejam que vocês têm a verdade, e assim darão poder à nossa mensagem. Espero que vocês tenham sido abençoados por esse documentário, no qual abordamos nossa jornada e apresentamos os diferentes pontos que nos convenceram de que essa é a verdade. Portanto, por favor, voltem e estudem todos esses livros que estamos compartilhando com vocês para que vocês tenham as coisas bem na sua frente e analisem por si mesmos. Então, até a próxima vez. Inscreva-se para se certificar de que está acompanhando, pois, à medida que descobrimos mais coisas, compartilharemos com vocês, pois queremos que estejam tão equipados quanto Deus está compartilhando mais luz conosco. Sim, amém. Obrigado a vocês por assistirem, sério, obrigado por assistirem a todos os nossos vídeos nos últimos 2 anos. E sentimos o amor, vemos o efeito disso e agradecemos a Deus por este ministério, agradecemos a Deus uns pelos outros e agradecemos a vocês por assistirem. E nos ajudem a compartilhar os conteúdos produzidos pelo Bible Meds. Nunca teríamos chegado a essas mensagens se alguém não estivesse compartilhando. Portanto, compartilhe você também. Sim, e continuem estudando na medida em que avançamos. Certo. Se cuidem. Então, o que podemos tirar disso? Amigos, Daniel 11:45 é um indicador para sabermos quão perto estamos do fim do tempo da graça. Quando a Turquia e o Islã colocarem os tabernáculos de seu palácio em Jerusalém, saberemos que Daniel 12:1 está prestes a acontecer. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em defesa dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existiu uma nação, até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu, e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, versos 1 a 3.